Olá, quarta-feira, 20 de maio. No Nesp Notícias de hoje, você vai ver que cresce o número de jovens devedores no comércio de Bauru. Sobre esse assunto, vamos conversar com a economista Nayara Fracaroli. Um quinto dos clientes com dívidas nas lojas da cidade tem menos de 30 anos de idade. Você confere uma das atrações do Festival Internacional de Bonecos, que agita Bauru há 2 semanas. A gente começa esta edição falando das dívidas dos bauruenses no comércio. Os lojistas da cidade têm para receber mais de 32 milhões de reais em dívidas. E um grupo em especial preocupa, o dos jovens. Do total dos devedores, 21% tem até 30 anos de idade. A Vitória tem todas as contas na ponta do lápis, ou melhor, no computador e no celular. Com a ajuda de uma planilha e de um aplicativo, a estudante de Relações Públicas controla rigorosamente os gastos. Por ser estudante, né? Estudante, como sempre, ganha pouco e se você não tiver um controle, você acaba se endividando muito cedo, né? Todo esse planejamento já fez com que ela superasse imprevistos. Já tive um mês já que precisei gastar um pouquinho a mais, o celular tinha quebrado e por eu já ter planejado antes, eu ter um dinheiro na reserva, eu consegui até pagar o conserto do novo celular. É por isso que Vitória sempre recomenda esse acompanhamento de perto das finanças para os amigos. Questão do planejamento, né? Você saber onde seu dinheiro está indo, onde você pode gastar, onde não pode. É você ajustar. A partir do momento que você já tem algum tipo de renda, você começar a ter esse planejamento, já é benéfico, né? Porque quando você tiver uma renda principal, você já está preparado para aquilo. Então, acho que é um treinamento. Mas não são todos os jovens que administram bem o próprio dinheiro. Dados do Serviço de Proteção ao Crédito mostram que do universo de devedores em Bauru, 29% são consumidores com até 30 anos de idade. Além do número expressivo de jovens endividados, a CDL destaca ainda um outro dado alarmante. Nos 4 primeiros meses do ano, o valor acumulado da dívida dessa parcela da população cresceu 72,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Elion é assessor jurídico da CDL e atribui esse cenário à imaturidade dos jovens. Nós, da CDL, atribuímos essa alta de inadimplência do jovem em razão dele estar no primeiro emprego, estar, às vezes, até em contrato de experiência, ser trainee e não colocar-se no mercado de uma forma definitiva. E, às vezes, ele faz um gasto ou uma programação de gasto além do tempo do contrato de trabalho dele. Ele ainda explica que esse índice de inadimplentes foi calculado tendo como base os cerca de 1.000 lojistas associados, o que significa que o número pode ser ainda maior. O comércio de Bauru tem muito mais lojas e nós temos que considerar também a inadimplência de bancos, financeiras. E como que isso impacta no comércio, nas vendas? De forma negativa, porque o comerciante está acreditando que ele fez uma boa venda, vai receber pelo valor da mercadoria entregue e acaba sofrendo com essa inadimplência, com a falta de pagamento. Nesta loja de calçados, esse perfil de devedores já é bem conhecido. A maioria são jovens, né, até 30 anos, são pessoas que não possuem um registro fixo, né, pessoas autônomas. A loja trabalha com um crediário próprio e precisou adaptar a forma como concede crédito. Os funcionários recebem instruções para checar atentamente todas as informações dos clientes. A gente pede, né, a gente tira a informação comercial, a gente tira uma referência, né, das pessoas em outras lojas, né, a gente solicita uma entrada, né, os documentos os pessoais, CPF, RG, comprovante de residência no nome da pessoa, né, e o comprovante de renda. Os estabelecimentos associados à CDL têm essa possibilidade de consultar o Serviço de Proteção ao Crédito, mas há muitos comerciantes que ainda não se filiaram. Nesses casos, Elion dá dicas de como se proteger da inadimplência.
A primeira estratégia é associar-se a alguma entidade que tenha um banco de dados para que ele seja resguardado. A segunda é fazer uma venda através de cartão de crédito, que passou o cartão de crédito, o crédito já está liberado, ou fazer questionamentos, procurar carteira de trabalho ou outro elemento que possa dar garantia da venda e recebimento futuro. O tempo voltou a ficar instável em Bauru. A tendência é de que comece a ficar firme na sexta-feira. Veja os detalhes na previsão do tempo. Agora à tarde chove em pontos isolados em praticamente todo o estado, com uma maior concentração no centro e na região norte. Para esta quinta, a previsão é de pancadas de chuva à tarde. Na sexta, no fim de semana, o tempo deve voltar a ficar estável. Em Bauru, podemos ter chuva de novo a qualquer momento. Amanhã, as chances são baixas. Agora, a umidade do ar é alta, está em 91%. Praticamente não venta neste momento. Hoje, no início da manhã, fez 17 graus. À tarde, a temperatura não passou dos 22. Amanhã, os termômetros devem variar entre 18 e 24 graus. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre dívidas, especialmente dos jovens. Nós conversamos com a economista Nayara Fracaroli. Ela ensina como organizar as finanças. Voltamos já já. A gente volta a falar sobre dívidas e finanças pessoais. Nós conversamos com a economista Nayara Fracaroli, que dá dicas de como organizar o orçamento. Ela comenta também os fatores que levam cada vez mais jovens a se endividarem. São duas explicações principais. Uma primeira é a falta de experiência, falta de experiência a um público mais jovem, né? E a oferta maior, é uma oferta maior do que se via antigamente em relação ao crédito. Então, é uma população que tem oferta de crédito, que antes não tinha muito, tem a possibilidade de comprar com cartão de crédito, tem crédito bancário, cheque especial tem limites, né, que antes não tinham, e mais alinhado junto com a inexperiência do planejamento financeiro é o que leva esse número grande de endividados. Esse tipo de jovem, né, que ainda não tem uma estabilidade no emprego, ainda não tem uma estabilidade no salário estável, né? O ideal é que ele não compra com crédito, mas sempre à vista, que ele realize as compras com o valor disponível que ele tem para gastar, né? Até porque, como ele não sabe o dia de amanhã, ele não pode limitar ou realizar muitas compras parceladas sem ter a expectativa de pagar por essas contas parceladas, né? Então, o ideal é que ele realize as compras mais à vista, pensando, né, em quitar as obrigações, né, já no momento da compra, para que você não arraste dívidas se você não tem a certeza do próximo salário. A regra para qualquer tipo de salário é que nós guardássemos de 5% a 10% para imprevistos. Não é nem para a compra de um carro novo ou para a compra de um imóvel. Esse valor de poupança são para imprevistos, que deveriam ser destinados da nossa renda. Então, independente se eu tenho uma bolsa estágio de R$500, se eu tenho um salário de R$3.000, a regra é a mesma. Até porque, conforme cresce nosso salário, cresce também as nossas necessidades, né? Então, o ideal que você tem que guardar, que poupar para imprevisto é sempre um percentual em relação ao que você ganha. Então, os jovens eles deveriam guardar dentro dessa proporção, pensando aí em qualquer imprevisto que possa ocorrer aí dentro do mês, ou mesmo a perda do emprego, a perda do estágio. Todo jovem ele tem um pouco desse perfil de pensar sempre no agora e não planejar o futuro. Por isso mesmo que poucos fazem poupança ou a maioria, na verdade, gasta além do que ganha. Justamente essa falta de pensamento no futuro, no planejamento financeiro futuro. Então, dentro da população brasileira, a gente tem realmente uma carência em relação a uma educação financeira da população. Então, isso não se aprende como organizar nossas contas pessoais. Muitas acabam aprendendo da pior forma, só depois realmente em que já está numa situação de inadimplência.
A poupança ela é uma modalidade em que eu tenho meu dinheiro, eu posso fazer saque desse dinheiro que está poupado a qualquer momento. O rendimento é quase nulo, gera muito pouco de juros dentro da poupança. Mas dentro dessa situação de guardar para algum imprevisto, o ideal é a poupança, porque eu posso fazer uso desse dinheiro a qualquer momento. Eu tenho outras modalidades de investimentos que eu não posso fazer o saque do meu recurso enquanto não der o prazo do retorno desse investimento. Mas para esse público jovem, o ideal é que ele gaste dentro da formação acadêmica, dentro de uma formação profissional, né? Porque é o momento em que ele pode fazer reserva desse dinheiro para isso. E esse é um tipo de investimento pessoal que vai garantir a ele um futuro melhor. Planilha, aplicativo de celular são excelentes ferramentas. O importante é que eu anote, que eu tenha uma relação do quanto eu ganho e de tudo que eu gasto no mês a mês. Ideal que eu consiga, dentro desses gastos, né, poder avaliar ali o que é aquele gasto fixo que eu tenho todo mês, que eu não posso deixar de gastar, e os outros gastos, aqueles que eu posso mexer, né? Aquilo que eu posso economizar. Eu ter esse tipo de visualização dentro da minha anotação. Mas o principal é anotar o quanto eu ganho e quais são as minhas despesas. Tendo uma noção antes de eu gastar, então eu já tenho uma previsão no início do mês, então aonde eu vou gastar meu salário, e depois um realizado, onde realmente eu gastei meu salário. Quando a gente fala de dívida, principalmente do jovem, é preciso levar em consideração a dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, que são as taxas mais caras, uma das taxas mais caras no mundo, a taxa do Brasil. Acabou de sair uma pesquisa da ANEFAC que a taxa do cartão de crédito é a mais alta desde 99. Ela está chegando a 295% no ano. Então, aquele que paga só o mínimo ou parcela dívidas no cartão de crédito pode chegar a pagar uma taxa dessa. Então, qual é a sugestão para quem já está inadimplente, já está com uma dívida muito grande? Priorizar os pagamentos com maiores juros. Então, realmente, fazer um parcelamento do cartão ou e junto com a instituição financeira, fazer um parcelamento da dívida de cheque especial, para que esses juros não eleve ainda mais a dívida desse inadimplente, dessa pessoa endividada. Além de pagar o que tem maior juros, também pagar as contas que são de primeira necessidade dentro do nosso estilo de vida. Então, supermercado, contas de casa, que eu não posso deixar de gastar porque eu vou ter um prejuízo muito grande. Eu não posso simplesmente deixar de pagar uma conta de água, uma conta de energia. Então, eu priorizo essas contas de primeira necessidade e também as contas de maior juros. O empréstimo pessoal também é extremamente elevado. Chega a taxa de 60% ao ano. Então, assim, vale a pena, desde que o valor da parcela que fique nesse meu empréstimo, eu consiga pagar no mês a mês, sem me endividar ainda mais. Agora, fazer um empréstimo e não conseguir quitar as minhas dívidas e também não conseguir honrar com as parcelas desses empréstimos, dificulta ainda mais a situação do endividamento da pessoa. No próximo bloco tem Festival Internacional de Bonecos de Bauru. Você vai ver que os alunos de uma escola da cidade se encantaram com a apresentação de uma companhia mexicana. É daqui a pouco, voltamos já já. A greve dos servidores municipais de Bauru continua. Nós mostramos ontem aqui no Nesp Notícias que a maior parte dos profissionais paralisados são da educação. Eles não foram contemplados pelo abono concedido pela Prefeitura para quem ganha até R$ 2.300. Agora à tarde, representantes dos grevistas se reuniram com o secretário municipal de Finanças, Marcos Garcia, para tentar chegar a um acordo. Mas a Prefeitura manteve o reajuste zero. Por isso, o sindicato terá nova assembleia amanhã de manhã para decidir pela continuidade ou não da greve. A Sociedade de Apoio à Pessoa com AIDS de Bauru, a SAPAB, promove neste fim de semana uma feijoada beneficente. A renda será revertida para os projetos da entidade. Mais informações com a repórter Kátia Vanzini.
Os ingressos já estão sendo vendidos ao custo de R$20. Eu vou conversar agora com o Rogério Rodrigues, que vai nos contar mais detalhes sobre o evento. A feijoada, os ingressos da feijoada podem ser adquiridos onde e até quando? Eles podem ser adquiridos aqui na nossa sede, na Rua Inconfidência, número 227. A nossa sede fica de frente ao CIPS. Ou também no dia do evento, onde na hora em que nós estivermos entregando, porque nós ainda temos alguns convites a serem vendidos. E nós estamos disponibilizando ainda até o final da semana, né, e no dia do evento, no domingo. As verbas arrecadadas serão revertidas para que finalidade? Para que nós façamos a cobertura das nossas despesas, porque a SAPAB vem atravessando uma situação financeira muito grave, e nós temos salários dos funcionários que ainda mantivemos em função de toda a problemática que ocorreu com a SAPAB no início desse ano. E será para o pagamento dos salários que estão atrasados. É a principal destinação da arrecadação dessa feijoada. Há um outro evento que vocês também estão organizando. Isso. Não somos nós que estamos organizando. Na realidade, quem está organizando é o Rotary Terra Branca, de Bauru. Todos os anos, eles promovem o sanduíche, que eles chamam de sanduíche do Mercadão de São Paulo. O sanduíche com aquela característica do sanduíche de São Paulo, e vai ser no dia 30 de maio. E a SAPAB, o Rotary Terra Branca, nos escolheu, a nós e a comunidade Bom Pastor, para que sejam as entidades beneficiadas com a renda desse evento. Obrigada, Rogério, pelas informações. Se você ficou interessado e quer ajudar a instituição ou quer adquirir os ingressos para a feijoada, entre em contato pelo telefone 3226-2002. Kátia Vanzini para o Nesp Notícias. O assunto agora é cultura. Esta é a segunda semana de atividades do Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Bauru. E as crianças da Escola Ernesto Monte foram as escolhidas para acompanhar uma apresentação de uma companhia mexicana que passa aqui pela cidade. Atrás do cenário, os últimos preparativos para que os bonecos ganhem vida em cena. Fernando e Marco Antônio são do grupo Guinholeiros e vieram do México para se apresentar na 5ª edição do Festival Bauruense. Quando o espetáculo começa, os alunos do 6º ao 8º ano da Escola Ernesto Monte ficam vidrados na história. Sim. ¿Qué no ves que nosotros solo somos 2 niños y el diablo tiene mucho poder? Um clássico do teatro mexicano, ela retrata a exploração do trabalho infantil e, como consequência, a perda do direito da criança de frequentar a escola, tema bastante atual também aqui no nosso país. Este espetáculo é uma realidade latino-americana. Esse espetáculo é uma realidade latino-americana sobre a exploração do trabalho infantil, além de ser uma obra clássica do teatro do século de ouro mexicano. Então, nós achamos que é necessário divulgá-la, porque percebemos que tanto na Argentina, quanto na Colômbia e no Peru, a realidade vai ser sempre parecida com a do México. Explotando o trabalho infantil, então creemos necessário darla a conocer y nos hemos dado cuenta de que en Argentina, en Colombia, en Perú, es la misma realidad que en México. ¡Juanito! Discúlpeme, señor Catarino. Além da temática, a companhia foi escolhida pela tradição. Na estrada desde 1990, ela está ligada à Universidade de Sinaloa. Por isso, traz os princípios e a experimentação de mais de 40 anos dedicados ao teatro de bonecos. É uma companhia que representa uma tradição de bonecos mexicanos, né? É uma companhia que representa justamente esse boneco tradicional. E a gente procura fazer uma seleção que traga todos os tipos de linguagens desta área, dos mais tradicionais aos mais contemporâneos. A história contada em espanhol arrancou risos e muitas palmas da plateia. Para os artistas que se doam à arte de manipular bonecos, essa é a melhor recompensa. Os desafios é que é um arte mais complexo, é mais dinâmico. O desafio é que o teatro de bonecos é uma arte mais complexa, mais dinâmica, porque você tem que estar convencido para poder transmitir a mensagem, senão você não tem sucesso. Outro desafio é que é uma arte muito mais completa. Você precisa fazer a iluminação, os desenhos, precisa saber até dar cores aos bonecos. Porque tienes que fazer
iluminador, diseñador, tienes que saber colorear, matizar. Fim do espetáculo e as crianças são só elogio. Dá para perceber que elas entenderam muito bem o recado, mesmo que ele tenha sido passado em outra língua. Eu achei que foi muito legal, muito interessante, foi super divertido, bem humorado também. Você gostaria de outras apresentações como essa aqui na escola? Eu adoraria. Seria muito legal ter mais peças assim, diferentes, em outra língua. Dá para entender bastante do que eles falam. Achei muito legal, muito interessante. Eu acho que incentiva as pessoas a estudarem. É só mais uma prova de que festivais como esse são fundamentais não apenas na divulgação da arte, mas também na formação das crianças. É para enriquecer mesmo, é para trazer essa possibilidade para os alunos, que muitos nunca conheceram, nunca foram ao teatro, né? Então, para a escola é importante, os professores agora podem trabalhar vários temas, que é interessante, né? Um aluno me perguntou se no México tinha prédio. Então, é uma possibilidade que vai abrir agora para os professores também tratar do assunto. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!